will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send sun, heaven to earth. Live us all, it's eternally good. I still for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever for your name, will never be ashamed of you. I praise you, know we had a day. Take it up, take it up. Boa noite, igreja. Vamos levantar, vamos arredar o sofá, vamos adorar o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Independente das circunstâncias, vamos louvar e cultuar o Senhor nessa noite. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer mais
Amém. Podem sentar, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Marcos, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler do 21 ao 24. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Depois vamos ler a partir do versículo 35. O texto diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-os de todos os lados. Versículo 35, agora um salto temporal até o versículo 35, que diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, a você digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Amém. Até aí. Eu quero falar sobre Jairo, um exemplo de pai, um pai exemplar. No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós nos deparamos com a grande dedicação de um pai. Jairo aqui é apresentado a nós como um líder da sinagoga dos judeus, um homem religioso que viu a sua fé confrontada, a sua fé desafiada pela doença mortal que acometeu a sua filhinha. A história de Jairo mostra para nós como pais dedicados devem se posicionar diante de Jesus, diante da oposição das pessoas e diante da contraditoriedade do mundo. E eu peço a você que mantenha, se possível, a sua Bíblia aberta comigo para acompanhar a leitura desse texto e as verdades que ele nos ensina. E, em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que pais dedicados seguem a Jesus. É isso que a gente vê no versículo 21. Nós vemos Jairo buscando a Jesus, Jairo se achegando a ele. E se achegar a Jesus é fundamental para que a gente possa cumprir cabalmente a nossa missão de pais. Nada substitui, meus irmãos, a devoção de um pai ao Salvador Jesus Cristo. Seguir a Jesus e servi-lo deve ser a prioridade de cada pai. Isso não é negociável. Até porque a palavra de Deus diz: busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Deus vem primeiro. Isso significa que eu e você podemos trabalhar por muitas horas. Você pode, talvez, comprar uma boa casa para sua família. Isso é necessário. Você pode presentear seus filhos com bens, com presentes, com viagens. Mas se os seus filhos não te virem com uma Bíblia aberta, se eles não te veem orando, se eles não veem você levando a sua família ao culto, se eles nunca te viram conduzindo um culto doméstico na sua casa, você está fracassando como pai.
Jairo é um pai que busca Jesus para si, antes de apresentá-lo à sua filha. Nós não podemos apresentar às nossas famílias, aos nossos parentes, e por tratar-se de Dia dos Pais, quero falar como pai, não podemos apresentar Jesus aos nossos filhos se não somos íntimos dele. Não podemos apresentar aos outros um Salvador que pouco conhecemos, de quem pouco sabemos, um Salvador de quem pouco lemos. Nenhum esforço parental, por mais másculo, por mais protetor que seja, pode substituir uma vida de devoção a Jesus. E observe, ser um pai dedicado não é apenas questão de fazer as coisas certas. É questão de fazer o certo pelo motivo correto. Não é apenas sobre ser carinhoso, provedor, bondoso, mas é uma questão de fazer essas coisas no intuito de imitar a Cristo, de ilustrar Cristo com a própria vida, de ser exemplo, sendo estimulado pelo cuidado de Cristo conosco. Um pai pode fazer coisas legais para o filho, para a filha, e ser reprovado diante de Deus, porque fez tudo isso com a motivação errada. É por isso que Isaías diz que as nossas melhores obras são como trapos imundos diante de Deus, porque estas obras, embora boas, carecem da motivação correta. E a motivação correta é ilustrar para a nossa família, é ilustrar para os nossos filhos, é ilustrar para os nossos parentes com nossa vida o exemplo de Jesus, o Evangelho de Jesus. Nós precisamos, irmãos, buscar a Jesus em primeiro lugar. As muitas horas de trabalho não substituem o culto dominical. Os presentes caros não substituem a vida devocional. Dedicação aos filhos começa com Jesus. Ou nós fazemos de Jesus o centro da nossa vida e do nosso serviço, ou nada mais fará sentido. Em segundo lugar, pais dedicados são intercessores dos seus filhos. Nós vemos isso nos versículos 22 e 23. Jairo ali intercede por sua filha. Ele chega diante de Jesus, ele roga a Jesus pela bênção dele sobre a sua menininha. Orar pelos filhos, apresentando-os diante do Senhor, é o dever de cada líder de família. Nossas manhãs não poderiam jamais começar, não deveriam iniciar, sem uma súplica pelos nossos filhinhos. Nós não podemos ir para o nosso trabalho sem antes nos assegurarmos de que nossos filhos, de que nossa família foi entregue nas mãos do Senhor em oração. Infelizmente, em nossa cultura brasileira, parece que oração é coisa de mulher. Você já reparou isso? Os cultos dominicais geralmente têm mais mulheres que homens. É um fato em nossa cultura. Os trabalhos de oração das igrejas geralmente são dirigidos por mulheres. E isso, irmãos, não é uma crítica às mulheres, mas uma repreensão aos homens. Não são as mulheres que erram por orar muito, não. São os homens que erram quando oram pouco. Elas são como Déboras assumindo a vanguarda. E nós como Baraque, homens tímidos, observando de longe, covardemente. Em Marcos 5, Jairo orou por sua filha, porque ele entendeu que aquelas circunstâncias ultrapassavam a sua capacidade, a sua habilidade de pai. Entenda agora você que é pai. As suas habilidades paternas não são suficientes para criar seus filhos, porque sempre existirão problemas que escaparão da sua habilidade de ensinar, de guiar, de dar conselhos. Até porque os nossos filhos passam muito tempo longe de nós. E nós, pais, você pai, você mãe, não tem olhos em todos os lugares.
E porque nós não temos olhos em todos os lugares, precisamos confiar naquele que tudo vê, naquele que tem sim os seus olhos postos em todo lugar. Quando seu filho, quando a sua filha está no colégio, Jesus está lá. Quando sua filha e o seu filho estão andando em más companhias, Jesus está lá. Quando os nossos filhinhos, anjinhos, bonitinhos, mentem para a gente e fazem o que não deve e se colocam em perigo e a gente não sabe, Jesus está lá. Então você não pode criar bem os seus filhos sem aprender a interceder por eles. Você não pode conduzir-lhes bem sem intercessão. A filha de Jairo estava em casa. Jairo, aqui no texto, ele estava longe. Ele foi buscar a Jesus e naquele momento ele estava distante geograficamente, impossibilitado de dar-lhe cuidado presencial. No entanto, ele roga por sua filha. Ele intercede por ela diante de Jesus e sua filha, como resultado daquele momento de oração, de conversa, de interlocução com Jesus, recebe o maior presente de todos. Você não cuida do seu filho, da sua filha somente quando está de pé, dando um sermão, mas também quando você está ajoelhado, quando você está orando por eles. Em terceiro lugar, pais dedicados levam Jesus aos seus filhos. Grande parte do capítulo 5 é a narração do esforço de Jairo, um esforço intencional, consciente, para levar Jesus até a sua filha. Jairo faz isso porque sem Jesus, aquela menininha não teria esperança. Deixa eu dizer algo a você que é pai e mãe, assim como eu sou pai, e é algo cortante para o nosso coração de pais, porém é verdadeiro, é algo que Deus quer que você saiba. Sem Jesus, não há esperança para os seus filhos. Sem Jesus, a filha de Jairo estaria morta. Sem Jesus, os seus filhinhos já estão mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Sem Jesus, nossos filhos caminham, vão para a escola, trabalham, namoram, mas eles estão mortos, são espiritualmente secos, espiritualmente nulos, espiritualmente reprovados. Eu fico muito preocupado com pais que colocam os filhos no colégio mais caro, colocam o filho no Kumon, colocam o filho e a filha para estudar na casa de música, colocam o filho no judô, no taekwondo, no karatê, no balé. Enchem os filhos de programas seculares com o intuito de encher a cabeça deles de conhecimento. Contudo, não trazem os filhos aos cultos, não levam os filhos para a escola dominical, não levam os filhos para as atividades dos kids, das criancinhas, não compram bons livros evangélicos para os filhos. E dessa forma, criam filhos cheios de conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. Filhos inteligentes segundo o mundo, mas nécios para com Deus. É claro que os nossos filhos precisam receber a melhor educação que nós pudermos dar. Este não é o erro. O erro, meus irmãos, é nos preocuparmos tanto com o efêmero e ignorarmos aquilo que é duradouro. É educarmos para essa vida somente, esquecendo da eternidade. Todo conhecimento que o seu filho receber nessa vida durará apenas uma vida, só será útil na terra, mas o conhecimento do Evangelho durará para a eternidade. Seu filho, sua filha tem uma alma, e o destino eterno desta alma será selado nesta vida, não em outra. Por isso é tempo, este é o tempo de levar Jesus aos nossos filhinhos. Em quarto lugar, pais dedicados não perdem a esperança.
versículos 24 ao 34. Entre estes versículos que nós não lemos, acontece uma coisa estranha. A filha de Jairo estava gravemente enferma, sua menininha estava à beira da morte, ela precisava de socorro urgente. Só que em um determinado momento do percurso, quando Jesus estava cercado por uma multidão, ele começa a perguntar se alguém tinha encostado nele. Na verdade, ele pergunta: quem me tocou? Jesus se detém no caminho para curar uma mulher que há 12 anos estava doente de uma doença não mortal. Uma doença que, embora trouxesse desconforto, não a levaria imediatamente à morte. A mulher que viveu 12 anos com aquela doença poderia viver ainda mais algum tempo naquela condição. Veja bem, Jesus está caminhando com Jairo e de repente ele deixa de lado uma paciente grave e terminal que o está esperando para bater papo com uma paciente não grave. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas eu quero que você imagine o seguinte. Imagine você na fila do hospital e você leva uma criancinha, sua criancinha, convulsionando, gravemente doente, com risco de morte. E você quer que aquela criança seja atendida e o médico vem, passa por você com o seu filho moribundo para atender uma pessoa que está doente de enxaqueca. Com certeza você ficaria indignado. Eu ficaria indignado, irmão. Eu acho que eu diria: ô médico, você está louco? Você não está vendo que essa outra pessoa pode esperar, mas o meu filho, se não for atendido, ele pode morrer. Ele precisa de cuidado urgente. Eu brigaria com o médico. Mas Jairo, diante do médico dos médicos, não faz isso. A demora de Jesus podia não fazer nenhum sentido para Jairo. Afinal, porque Jesus, sabendo que a minha filha está à beira da morte, parou para conversar e para curar essa mulher? Jesus sabe que, de repente, isso não faria sentido para sua mente, mas ele não deixou que esta demora de Jesus abalasse a sua fé. Jairo não perdeu a esperança. E meu irmão, minha irmã, há momentos que parece que Jesus está demorando. Pais e mães intercessores sabem o que é isso. Pais e mães que intercedem pelos seus filhos sabem bem do que eu estou falando. Eu estou falando daquele momento quando você ora, quando você pede, quando você busca, quando você chora por anos e pede pelo seu filho, pela sua filha, mas a bênção demora. E às vezes, irmão, até parece que Deus se esqueceu. Até parece que Jesus não vem mais, que Jesus se deteve no caminho. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos encontramos como Jairo, simplesmente observando o agir de Jesus e pensando: não faz nenhum sentido. Essa demora não faz sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não faz sentido mesmo. Ao menos não para a gente. O Senhor diz em Isaías 55, versículos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Igreja de Deus, eu não conheço os pensamentos do meu Senhor, eu não entendo o tempo do Senhor, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele age na hora certa.
porque Ele é Deus. Quando Jesus finalmente chegou na casa de Lázaro, as pessoas que estavam presentes dizem para ele, versículo 36, por que você importuna o mestre? Sua filha está morta. Mas Jesus diz, versículo 36, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Apenas creia é a palavra de Deus para pais dedicados que veem seus filhos distantes do Senhor. Apenas creia é a palavra para os pais que estão tendo dificuldade de criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Apenas creia é a palavra para os pais que estão se esforçando para levar seus filhos ao Senhor. Apenas creia, diz o Senhor, porque há momentos que você e eu não podemos fazer nada além de crer. E essa é a sua parte. Não por obras, apenas creia. A sua parte é crer. O milagre é a parte de Jesus de Nazaré. Isso nos leva ao nosso último ponto de hoje, que é o seguinte: pais exemplares são testemunhas de milagres. Versículos 41 e 42. O texto diz assim: tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Aleluia. Porque Jairo seguiu a Jesus. E porque ele continuou crendo, mesmo quando Jesus parecia demorar demais. E até mesmo quando outros diziam, já não importune o mestre. Deixe Jesus para lá. Não fique chamando Jesus. Para você, para sua família, para sua filha, não tem jeito mais. Jairo passou por cima de tudo isso. E porque apenas creu, ele viu a sua filha reviver. Meu irmão, minha irmã, pai e mãe, seu filho, seu filhinho, sua filhinha pode ter vida. Hoje é o dia dos pais. E não há nada que dê mais satisfação a um pai dedicado, a uma mãe dedicada, do que ver seus filhos crentes. E é por isso que eu gostaria hoje de orar pelos filhos, por todos os filhos dos pais da Ibavipaz, todos eles, por aqueles que nós conseguimos lembrar. Aqueles que nós não lembrarmos, vamos pedir por eles. Senhor, se eu esqueci de alguém, o Senhor que não esquece, visita essa pessoa também. Eu quero orar pelos pais, mas também pelos filhos. E eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Se possível, aí no seu lugar, sentado mesmo, ou de joelho, vamos orar pelos filhos. Sem pressa, juntos concordando, orar pelos filhos que estão distantes, por aqueles que agora estão pródigos, que têm raízes no Evangelho, que ouviram a palavra de Deus, mas estão afastados. E o Senhor é poderoso para mudar esse coração. O Senhor é poderoso para levar vida onde hoje reina a morte. O Senhor é poderoso para reviver a fé. Apenas creia. Apenas creia que é possível. Apenas creia que a palavra lançada não volta vazia. Apenas creia que o Senhor fez a obra, que o Senhor está agindo e que Ele escolheu esta oração como meio de graça para chegar ao coração dos nossos filhinhos queridos. Deus e Pai, nós te louvamos por Tua grande bondade. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai de amor. Nós não conheceríamos o que é ser pai no sentido pleno, no sentido bíblico, no sentido santo,
se não fosse a Tua palavra para nos ensinar. Mas o Senhor nos ensina, nos mostra essas características de perfeição, de bondade. Obrigado, porque o Senhor é o nosso bom Pai. O Senhor é o perfeito Pai. O Senhor é o santo Pai. E diante deste Deus santo, justo e bom, é que nós, neste momento, nos humilhamos, Senhor, na Tua presença, rogando, Deus, a Tua bênção pelos nossos filhos, por aqueles que precisam ser guiados no Teu Evangelho, aqueles sobre os quais o Senhor nos deu a tutoria para aproximá-los do Senhor. Deus, nem sempre é fácil, nem sempre as nossas palavras chegam ao coração. Nós falamos e às vezes somos ignorados. Há pais que pregam, há pais que lutam, há pais que intercedem, há pais que já não sabem mais como falar de Jesus aos seus filhos. Eles insistem, mas os filhos se fecham para a Tua palavra ou para a palavra pregada por esses pais. Mas, Senhor, nesse momento queremos nos aproximar e chegar ao coração destes filhos de uma maneira diferente. Queremos nos aproximar pela via da oração. Rogar que os filhos dos Teus filhos, rogar, Deus, que os filhinhos dos pais da Igreja Batista Vida e Paz tenham um encontro real contigo. Aqueles que já encontraram o Senhor, que possam amadurecer na fé, que possam crescer, Senhor, no desejo de Te servir, crescer em dedicação, crescer em consagração. Aqueles que estão pródigos, Senhor, aqueles que estão distantes, nós Te pedimos, os traga de volta. Te pedimos, Senhor, toque o coração deles, converta, quebrante esses corações, para que eles possam olhar para o céu e lembrar que tem um Deus que os ama, lembrar que tem um Deus que tem planos perfeitos para eles, que os pródigos possam retornar arrependidos e com desejo de Te servir, Senhor. Dá este presente, por favor, ao pai, à mãe que ora comigo, aos pais que oram todos os dias e rogam esta preciosa bênção, Senhor. Mas eu quero, Senhor, que cada pai, que cada mãe também possa levar nesta noite o presente do Senhor, que é uma família que Te teme, que Te ama, que Te serve, Senhor. Seja conosco, Deus, por favor, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus.